Fala, meu povo! Cá estou eu no 7º episódio de Annie with Annie, da 3ª temporada, e eu acabei de entender duas coisas muito importantes. A primeira é o motivo pelo qual muitos de vocês estavam dizendo que eu ia adorar o 7º episódio. Sim, adorei o 7º episódio. Não tem como não adorar. Chorei mais uma vez. Todos os episódios dessa temporada é tipo ladeira abaixo, a gente só chora, a gente só chora, a gente só chora. E a segunda coisa muito importante que eu entendi foi que tem hora que você literalmente não tem muito a acrescentar. Esse episódio ele é completo, ele tem todos os problemas, todas as soluções, todos os argumentos, todos os tapas da cara, todos os textões, todas as explicações de tudo. Ele é muito completo, ele é muito intenso, ele tem exemplos claros para aquela pessoa que precisa que desenhe, sabe? Quando começa... Eu acho que é isso assim, que eu tenho que elogiar nesse episódio. Eu não tenho que elogiar simplesmente o textão sobre sociedade sexista, sobre os abusos ideológicos corporativistas vindos de homens e tudo mais. Eu não tenho que falar sobre nada disso, porque o episódio já falou brilhantemente bem. Eu acho que eu tenho que falar sobre todos os exemplos declarados, escritos, redundantes, excessivos e importantes que o episódio colocou para... Se você é uma pessoa que lá no primeiro problema da Josie sendo beijada por um adolescente falou: ah, mas ele é só um adolescente, o que ele sabe da vida? Aí eles colocaram os pais dele defendendo ele. E aí foi muito legal porque dentro dessa conversa dos pais defendendo, a irmã dele passou por isso. Então ela tá ali como uma mulher mais velha na família agora, que está na faculdade, que não quis casar, que quis priorizar a vida dela, jogando verdades na cara dos pais. Falando assim, olha só, na época que era do interesse de vocês me defenderam aí minha honra e pipipi popopó, ficaram aí esbravejando sobre como, né, eu poderia escolher o meu futuro e tudo mais, mas agora que foi ele que fez a cagada, que é filho de vocês, agora vocês não querem defender. Agora vocês não querem defender a Josie lá, coitada da menina. Desenhou, pouquinho, pra quem não tava entendendo e tava achando que tava tudo bem, aquele abusinho ali do adolescente. Aí desenhou um pouquinho mais. Aí pra quem ainda assim falou assim, ai, mas essa menina é progressista, essa família, sabe, 2 pesos, 2 medidas, é assim mesmo. Você cria meninos de um jeito e meninas de outro e tudo. Aí veio o artigo da Annie falando assim, olha, todas nós merecemos respeito, taranã. Aí fomos pra reunião na igreja, que tá lá a nossa Rachel, que sempre foi muito conservadora, sendo silenciada. Então, se a galera não tinha entendido até aí do que estava sendo falado nesse episódio, silenciaram a Rachel e ela visivelmente se incomodou com isso. E ela nunca se incomoda. Ela sempre concorda com o silenciamento e ela é conservadora ao extremo. E ela foi silenciada e ela concordou com tudo que estava sendo falado, porque ela não tinha voz para discordar. E aí ela levou para a professora, que estava sendo condescendente até então por sobrevivência. E aí a professora leva o assunto para Marilla de uma forma do tipo, olha, é um absurdo, eles estão fazendo censura, não se trata do artigo da Annie, não se trata desse caso, isso é censura, isso não pode, todo mundo tem direito de ter a sua voz ouvida. E aí, quando elas pedem o auxílio do Matthew, ele muito belíssimamente fala, eu acho que você já tem opinião masculina o suficiente. O episódio, gente, ele desenhou tudo o que ele pôde. Aí, no mais, assim, de bônus, ainda coloca lá a menina que é a irmã do Billy, que eu esqueci o nome dela, indo falar com o pai sobre as visões de negócio que ela tem para que eles não percam a fazenda, para que eles tenham prosperidade longa nos negócios, e o cara humilhando ela. Nossa, Cris, mas aquilo não é humilhação, ele só tava pedindo para ela botar um chá. Uma filha pode servir um chá para um pai? Pode, mas não naquele momento ali, não naquela situação ali, quando ela tá de igual para igual trazendo um projeto de negócios para ele. E ele ainda falou, faça o papel da sua mãe. Esse episódio, ele foi tão didático, mas tão redondamente, preciosamente didático, que não tem nem nada para acrescentar a ele, a não ser elogiar o tamanho da magnitude da voz que esse episódio tem.
E quando a gente acha que já viu de tudo, a gente ainda vê, coisa que eu acho brilhante, que é o que sustenta o argumento do episódio, pra quem acha que foi uma besteirinha ali no meio da história, é esse acontecimento que sustenta o argumento do episódio. Que é quando o Gerry vai reclamar com a Annie que a menina que ele tá saindo tá meio que menosprezando ele, e ela descobre que é a Diana, e ela bate de frente com a Diana, falando, como assim, quem é você? Sabe, você é minha melhor amiga, é a pessoa que eu mais amo, e ele veio dizer que tava sendo menosprezado por você. E ela sabe que tá errada, e a gente sabe que ela tá errada, e a gente viu ela estando errada. A gente viu o momento exato em que ela questionou o intelecto dele, e ela poderia ter sido honesta ali. Essa é a grande questão. Essa é a grande pegada da Diana ali. Ela sabe que ela é rica, ela sabe que ela tem privilégios, e ela sabe que ela precisa casar com um homem rico. Mas a história, romances e tudo mais, é cheio de amores impossíveis entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, contrariando famílias e tudo mais. Então a gente sabe que esse caminho da Diana poderia ser o caminho mais simples, né? O dela simplesmente olhar pra ele e falar, cara, ele não tem o mesmo intelecto que eu, e eu não quero ficar do lado dele. A gente pode não querer ficar ao lado de um homem por achar que ele tem, talvez, um intelecto inferior ao que a gente quer. Não é nem um intelecto inferior ao que a gente tem. É um intelecto inferior ao que a gente quer do nosso lado. Mas ela quis beijar, ela quis usufruir dele. E é aí que sustenta o argumento do episódio. Porque o sexismo e o machismo e o conservadorismo, ele não tá entranhado só nos homens. Ele tá entranhado na sociedade inteira. Inclusive em adolescentes criados de forma mimada para enxergar o mundo como se fosse um castelo de cristal. E é precioso esse momento ali da série, porque é nesse momento que a Annie fala, olha só, eu preciso sustentar o meu argumento, então não tem como a gente ser amiga, a gente nunca foi honesta uma com a outra. E ela sustenta o episódio inteiro nessa decisão ali da Diana. Óbvio que não deve ser uma coisa que vai durar muito tempo, pelo menos eu imagino. Deve ter alguma retratação e algum desenvolvimento dessa história, porque, enfim, é uma série fofa, de adolescentes fofos, e por mais que jogue verdades na cara, geralmente eles resolvem a maioria dos problemas que acontecem. Pelo menos eu espero que isso aconteça antes do final. Mas que foi uma belíssima atitude da Annie para sustentar o argumento dela, tanto do artigo quanto da consistência que ela tem que ter sobre os ideais dela, e isso foi brilhante da série de uma forma assim indiscutível. E depois vem a sequência daquele protesto que me arrancou lágrimas. Panda tava chorando do meu lado, ele falou, gente, eu tô chorando e não tô nem percebendo. E a gente aqui debulhando, porque, cara, como assim? Todo mundo com a boca tampada, escrito que, ai, é direito humano, sabe? Caguei se é homem, caguei se é mulher, caguei quem quer que seja, só deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, mesmo que você não concorde com aquilo. E se você não concordar, você também tem o direito de falar. Outro dia aconteceu uma curiosidade aqui no canal. Teve um rapaz que ele comentou assim, eu reparei que aqui nesse canal a Cris influencia a opinião do Panda. É ela quem decide se as coisas são boas ou ruins, e ele só concorda. Aí eu comentei falando que ele não morava aqui na nossa casa, que ele não tinha como afirmar isso. Pelos nossos vídeos, a gente tem uma reunião prévia antes de fazer vídeos e lives, antes de criar conteúdo, e a gente decide junto sobre o que nós iremos criar conteúdo. E aí, em vídeo, nós já estamos acordados. Então, tudo que a gente fala em vídeo, e editorialmente eu realmente falo muito mais do que o Panda, porque eu sou o editorial do Coxinha Nerd, e o Panda tem outros papéis diferentes do meu, e acumula mais funções do que eu, inclusive, porque ele é mais áreas do que eu, porque o editorial é muito complexo, porque tem site, rede social e tudo mais, e por eu ser o editorial, acaba que eu tenho mais informação na minha cabeça para dar para vocês. Mas isso não significa que ele é uma pessoa que não corroborou com aquela opinião toda que está sendo falada no vídeo antes da gente fazer. Eu não estou influenciando ele durante o vídeo. Nós já acordamos a nossa influência mútua antes do vídeo, porque é assim que se trabalha.
E aí o cara falou isso e eu respondi que ele não morava aqui em casa para saber como as coisas acontecem. E teve uma menina que respondeu falando assim, mas ele só quis dar a opinião dele. Ok. E eu só quis responder a opinião dele. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, que quando um dá a opinião e você não concorda, você pode discordar. Ou se você concorda, você pode continuar falando. E os dois estão certíssimos. Fala, responde de novo, até que uma hora ou vocês chegam a uma conclusão ou vocês se cansam. Mas os dois têm direito eterno e ilimitado de se expressar. Os dois lados de todas as histórias sempre. E eu acho que essa é a grande pegada, sabe, desse episódio. De mostrar que todo mundo precisa ser ouvido. A voz é de todos. A voz não é só de quem quer dar uma opinião ou uma lição de moral. É de todos. Às vezes você quer continuar a conversa, às vezes não. O problema daquela sociedade e da nossa sociedade aqui fora é que geralmente as diretrizes de comportamento, elas vêm de cima para baixo já definidas e você não tem direito de contestar. Essa é a grande questão. Você precisa seguir aquelas regras, aquelas doutrinas, aqueles valores, porque a sociedade está dizendo que você tem que agir assim e você tem que ser desse jeito. E aí eu te pergunto, você tem que alguma coisa ou você pode refletir sobre quem você é antes de ter que alguma coisa? É um episódio assim, pra gente reassistir 30 vezes na nossa vida, pra quando seus filhos ficarem adolescentes, você coloca na televisão e fala, senta aqui, que eu quero te ensinar um pouquinho sobre mundo. E aí você bota e reflita e faça mesa redonda de discussão em casa com seus filhos, com seus pais, com seus avós, com todo mundo. Porque, meu Deus, que voz que foi utilizada nesse episódio. Que voz! Eu fiquei, assim, impressionadíssima com a capacidade narrativa deles contarem a mesma situação de 300 formas diferentes para deixar bem claro de que nem tá inventando mimimi nenhum ali. Não é militância aleatória, é vida real. E no final, o idiota lá ainda pega a prensa junto com aquele bando de homem cagão, como sempre, porque aquilo ali é a forma mais covarde de você silenciar uma sociedade, não é? E provavelmente ainda vai pegar fogo na escola. Obrigada, sociedade, pelo caos causado. Agora eu vou pro episódio 8, porque eu não tenho nem roupa para ficar esperando até amanhã para assistir. Beijo e até a próxima. Tchau!